em busca de afirmação. Quando nós olhamos para a palavra, tem muitos modelos, né? O Senhor ele faz muitas analogias. O homem como árvores, como a águia, como a serpente, sendo prudente, enfim. Em Provérbios fala para a gente aprender com a formiga, né? Para deixar de ser preguiçoso. E com essa passagem também não é diferente. Quando vem esse versículo com a imagem dessa leoa, que nós temos muito a aprender com a leoa. E uma das fragilidades que nós mulheres temos é essa necessidade de afirmação. A maioria das mulheres, elas são muito inseguras, elas são muito frágeis, elas estão sempre em busca de aceitação e reconhecimento às vezes. Isso é um lugar muito perigoso, muito limitante para as mulheres, né? Então, quando nós olhamos para a leoa, o que ela desperta em nós? Ela desperta a nossa curiosidade, porque ela desperta a sua natureza, ela mostra a sua beleza, a sua força desenfreada e a sua postura. Quando a gente vê uma leoa, a gente vê aquela postura firme, inabalável, e isso chama a atenção para nós, porque a leoa ela se revela debaixo de uma força e coragem. E quantas mulheres se veem dessa forma? A maioria de nós ainda está em busca de aceitação, de afirmação. Só que isso não é um lugar saudável. Nós precisamos nos levantar como leoas, também no sentido do encorajamento, do alto amor, do alto valor, da aceitação, do acolhimento, porque cada uma de nós terá uma resposta para ser uma leoa. E aí você pode estar se perguntando como as mulheres podem se levantar como uma leoa. E a resposta está em nós sermos únicas, cada uma terá a sua resposta. Mas algumas características que a leoa pode nos dar para que tenha uma percepção de seus comportamentos, né? São grandes, tem várias formas de se levantar como uma leoa, mas cada uma de nós vamos encontrar o que faz sentido para nós. A leoa, quando nós a observamos, né, ela se levantando, ela se levanta por alguns motivos. Ela se levanta para adquirir força, ela se levanta para cuidar e saudar as outras leoas. Ela se levanta para caçar, ela se levanta para estar ao lado de outras leoas, ela se levanta para levar os seus jovens leõezinhos aí a um lugar seguro, ela se levanta para confrontar o inimigo que ameaça o bando, e ela se levanta para andar com o seu rei. Então a leoa, ela encontra vários motivos para se levantar. E isso é muito encorajador para nós. Eu quero que você pense no que te leva a levantar, qual motivação você tem para se levantar. Talvez a sua motivação seja os seus filhos, talvez a sua motivação seja estar ao lado do rei, seja a sua motivação caminhar, crescer, enfim. Mas precisamos aprender a gerar em nós, mulheres, a autoconfiança. Não precisamos estar ali esperando de ninguém para nos afirmarmos. Esse olhar precisa vir de dentro de você, esse olhar de acolhimento, de amor, de respeito à sua vida e à sua história, compreender suas debilidades, suas forças e, enfim, se ver neste lugar.
Porque muitas mulheres deixam de prosperar, deixam de avançar, porque ela está sempre esperando uma voz de validação, não é verdade? Está sempre esperando que o marido, ou o filho, ou o chefe, ou uma amiga, ou a mãe, ou o namorado lhe diga quem você lhe diga que você está no caminho certo, na direção certa, e o quanto você é uma bênção, o quanto você é capaz. Mas, na verdade, o que nós precisamos é despertar essa força dentro de nós. A Lisa, ela fala nessa passagem aqui do livro que ela foi compartilhar o seu sonho com algumas amigas, e o que ela ouviu foi que não era o momento dela ser uma leoa, porque ela estava grávida, porque ela tinha tantas coisas a serem trabalhadas nela, porque não era possível ela ser uma leoa. Talvez você e eu vamos compartilhar aí os nossos anseios, ou queremos estudar, fazer uma faculdade, queremos trabalhar, eu não sei quais são os seus sonhos, você quer realizar algo e vai compartilhar com alguém, e aí você não recebe essa palavra de autoafirmação, né, mulheres? Isso pode ser frustrante, mas nós precisamos aprender a confiar na voz de Deus, o que Deus fala ao seu respeito, o que você tem buscado em Deus em oração. Você precisa acreditar nessa voz e nessa chamada do Senhor para a sua vida e confiar nele e na sua palavra, porque se nós dependemos das vozes externas, se estivermos buscando afirmação, a aceitação e encorajamento, podemos nos frustrar e frustrar os planos que Deus tem para nós. Então é necessário que nós aprendamos uma coisa com a leoa: a autoconfiança, a força, a coragem que ela se coloca diante das situações. Então há muitas coisas em nós que precisamos olhar e entender que é Deus que vai fazer, que é Ele que vai nos dar os recursos. Talvez os seus sonhos que você acha que está tão distante, as suas incapacidades que você te paralisa. Eu quero dizer que nós precisamos olhar para dentro de nós e compreender o chamado de Deus para a nossa vida. Ele sim vai te firmar. Talvez você não tenha uma palavra de incentivo de ninguém, mas Deus confiou a você. Então, nós precisamos aprender com a leoa a ouvir e confiar naquilo que já está dentro de nós, que o próprio Deus falou. Então, Lisa, quando ela foi assim desafiada, né, foi um desafio quando suas amigas falaram que realmente Deus precisava trabalhar na vida dela, de que ainda não era o tempo, e ela se fechou. E ela se fechou, ela mesma fala isso, que ela se voltou para dentro dela. E o marido usa uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala assim: Lisa, deve ser difícil viver na sua mente, com tantas preocupações e medo se acumulando dentro de você. Talvez seja essa voz que está dentro de você. Talvez você passou por um momento difícil, talvez alguns projetos não deram certo, talvez você perdeu a credibilidade em você. Mas eu vou te desafiar hoje: confie em Deus e comece a resgatar a sua essência, a despertar a sua leoa. Não traga para dentro de vocês preocupações, ansiedades, não vá acumulando esses sentimentos que podem paralisar a sua vida e te impedir de avançar naquilo que Deus tem para você. Não espere de ninguém, espere do Senhor. É dele, mulheres, que virá a nossa força, é dele que virá a nossa coragem, é dele que virá as nossas vitórias, né? As coisas precisam fluir de uma maneira natural, mas aí fala de uma batalha na mente. Batalhe contra a sua mente, porque a mente, queridas, ela é um campo de batalha aberto. Talvez você está se deixando influenciar por tantas palavras negativas, que te deixam desanimada,
que te deixam preocupada, e você são tantas vozes, tantos ruídos dizendo que você não pode, que você não consegue, que não tem jeito, que você nem vai nem tentar, e já vem aí esse sentimento de medo, de preocupação dentro de você. Mas é preciso você abrir o seu entendimento e começar a ouvir a voz de Deus, para que a sua alma e a sua mente sejam ajustadas e alinhadas com a palavra de Deus, né? A Lisa, ela finaliza esse trecho do livro dizendo que estava cansada de ser um projeto de restauração a longo prazo. Talvez você já esteja cansada de estar sempre esperando que algo novo aconteça na sua vida, de que as coisas vão mudar, mas as coisas irão mudar a partir do momento que vocês acreditarem que elas vão mudar, a partir do momento que você acreditar no que Deus está falando a seu respeito e não no que você pensa. Então gaste um tempinho aí para saber o que Deus pensa de você, e as coisas fluirão.